Doutor, eu quero só se eu puder fazer 5 cirurgias de uma vez só. Mama, lipo, abdômen, cirurgia íntima e mais braço. Quanta cirurgia de uma vez só? Fico pensativo sobre isso nos vários casos de pacientes que eu atendo aqui no meu consultório. E eu preciso dar uma resposta em relação a isso, para o paciente entender quais são as vantagens e desvantagens de se associar procedimentos. Vale a pena? É seguro? Não é? Vamos seguindo então. Pois bem, as vantagens em se associar procedimentos cirúrgicos na cirurgia plástica consistem em vantagem econômica. Quando eu associo vários procedimentos, o valor absoluto de hospital, anestesia, equipe, acaba ficando mais barato do que se eu fizer esses procedimentos separados. Exemplo simples, vamos supor que um item dessa esfera toda custe 10 mil reais. Um item aleatório, seja o anestesista, seja o hospital, qualquer coisa nesse sentido, para uma cirurgia. Se eu fizer 2 cirurgias, esse valor não vai ser 20 mil reais, ele vai ser 12, 13 mil reais. Se eu fizer 3 cirurgias, não vai ser 30 mil reais, vai ser 15, 17 mil reais. Então, um exemplo sim, que quando eu separo os procedimentos acaba ficando um pouco mais caro do que eu fazer tudo junto. Então a primeira vantagem é econômica. A segunda vantagem, para a pessoa moderna, que trabalha, que tem que cuidar da família, que precisa restringir tudo por conta de viagem, enfim, é o tempo de recuperação. Se eu faço vários procedimentos, eu preciso dispensar um tempo de recuperação para cada um desses procedimentos. E se eu faço todos os procedimentos em uma única etapa, eu vou conseguir me recuperar em um tempo menor, certo? Então eu vou conseguir voltar às minhas atividades utilizando apenas 30 dias de repouso, eu já retorno para as minhas atividades e resolvo tudo. Ao contrário do que eu fazer procedimentos separados e precisar de 3 férias ou 3 afastamentos ou licenças, enfim, exemplos nesse sentido. A outra vantagem se relaciona à ansiedade de já ter o resultado final o mais rápido possível. Muitas vezes a gente não quer passar todo o tempo aguardando para a gente chegar naquele corpo ideal, aquele corpo dos nossos sonhos, a gente quer chegar naquilo o mais rápido possível. Então, a gente teria a vantagem de a gente atingir o nosso objetivo de maneira mais rápida, mais incisiva, mais direta. Então, eu falei aqui vantagens. Quais seriam as desvantagens de se associar ao procedimento? As desvantagens estão no maior tempo cirúrgico. Maior tempo cirúrgico significa mais tempo na mesa de cirurgia, mais tempo recebendo medicações para anestesia, mais tempo perdendo temperatura, mais tempo e maior volume de sangue sendo perdido, maior área corporal na qual a gente está atuando, o que gera uma série de reações endócrino-metabólicas, né, mais amplas, mais intensas, quanto maior a área. Tudo isso significa que cirurgias um pouco maiores se relacionam um pouco mais de risco ao procedimento. É como se fosse uma história muito simples. É uma viagem que você eventualmente faça, mesmo veículo, mesmo motorista, mesma estrada. Se eu vou dirigir 100 km para um objetivo, ou se eu vou dirigir 400 km para outro objetivo, não importa que tudo seja igual. Se é uma quilometragem maior, a possibilidade de um pneu furar, a possibilidade de eu ter um hiperaquecimento de motor, a possibilidade de eu ficar cansado e às vezes perder ali um pouquinho o rumo do carro, são possibilidades maiores. Não é que vão acontecer isso. As chances de acontecer uma intercorrência em cirurgia plástica, é preciso enfatizar, são muito pequenas. Mas um procedimento menor, a chance é menor do que num procedimento mais longo, ok? Então aqui está a principal desvantagem em relação às cirurgias associadas. Levando em consideração ainda a perda um pouco maior de sangue ou maior lesão de tecidos num procedimento maior, a gente tem que levar em consideração que a recuperação também é um pouquinho mais difícil, demanda um pouco mais do organismo para se recuperar de um grande procedimento, tá certo? Então, eventualmente um procedimento único, o paciente em uma semana já está super bem, um procedimento maior vai precisar ali de 2 semanas, 20 dias para ele estar bem legal, tá certo? Então aqui são as principais vantagens e desvantagens. E aí qual que é o ponto? Para quem que é indicado cirurgias mais longas, cirurgias associadas e para quem que é indicado cirurgia única? Aí é onde entra a consulta médica. Ela é essencial para o cirurgião conhecer a fundo o seu paciente e ter condições de indicar o procedimento. No fim das contas, o que importa aqui? O que importa é
segurança. Se a segurança estiver mantida, a gente pode sim fazer associação de procedimento. Se a gente colocar em risco a segurança do paciente, não justifica. Então, o que eu levo em consideração quando eu vou permitir ou não uma associação de procedimentos? Eu levo em consideração tempo cirúrgico, o grau de complexidade e dificuldade de uma cirurgia. Existem mamas simples de serem feitas. Existem mamas muito complexas, difíceis, que já foram operadas antes, com alteração de anatomia, que eu sei que vai ser muito mais tenso, muito mais difícil, muito mais demorado de realizar aquilo. Então, leve em consideração também idade do paciente. A gente sabe muito bem que pacientes mais jovens tendem a cicatrizar mais rápido, enquanto pacientes, depois de algumas décadas de vida, tendem a ter um processo de cicatrização um pouco mais lento. Eu preciso levar isso em consideração. Leve em consideração o peso do paciente. Peso está relacionado à capacidade pulmonar, peso está relacionado a grau de inflamação sistêmico do paciente e isso influencia no desfecho. Eu levo em consideração doenças associadas. Se o paciente tem eventualmente diabetes, hipertensão, alterações na tireoide, doenças reumatológicas, enfim, qualquer tipo de doença, se o paciente é sedentário ou não, se o paciente é tabagista ou não, se o paciente é etilista ou não. Gente, tudo isso é muito importante e eu vou formando na minha cabeça duas balanças de vantagens e desvantagens relacionadas àquela possível associação de procedimentos. E se eu percebo que numa balança a desvantagem está ficando muito pesado, não compensa. A cirurgia plástica ela tem que ser sempre segura. Isso a gente não pode abrir mão, independente do que a gente queira de tempo, de resolução, de economia financeira. Nada disso justifica a gente colocar em xeque a segurança do paciente. Por quê? A sua vida não tem preço. O que adianta você salvar umas férias, você salvar um dinheiro, você querer fazer uma coisa mais rápido e não poder, Deus o livre, usufruir disso no futuro? Não tem sentido nenhum. Então a gente tem que preservar a segurança e a vida acima de tudo, ok? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar aqui no sininho, não deixe de clicar no joinha, se inscrever no canal. Vai ser uma satisfação continuar produzindo mais vídeos, trazer informações para vocês. É sempre uma grande alegria pra gente. Um abraço.